Vamos agora falar com a psicóloga Clarissa Martins, Clarissa Martins, na verdade, Cortez, porque ela estaria hoje para conversar com a gente sobre um outro assunto. Mas como ela é uma grande profissional, a Clarissa aceitou conversar com a gente, mudando o assunto, né, Clarissa? A gente ia falar sobre outro assunto e que nós, desde já queremos que você participe do programa novamente para falar sobre outro assunto que a gente abordaria hoje. Mas nesse exato momento, cabe a gente chamar a atenção um pouquinho, Clarissa. Eu queria que primeiro você se apresentasse. Eu estou fazendo assim com as pessoas que estão comigo pelo Zoom. Queria que você se apresentasse e você já pudesse logo falar qual é o seu Instagram. Bom dia, meu nome é Clarissa Martins Cortez Vilar, sou psicóloga, escritora, autora de 2 livros de crônica. Bom dia, Vanusa, bom dia a todo mundo. Tá todo mundo me vendo? Todo mundo te vendo linda e maravilhosa. Clarissa, me fala, você tem 2 livros? Tenho 2 livros publicados de crônicas. O primeiro chama-se De Outro Olhar do Coração, que eu lancei em 2015, e o segundo chama-se Saudades Reembolsáveis, que está guardado para ser lançado, porque eu ia lançar no passado, mas foi bem no meio do lockdown, né? Nesse segundo livro, mais precisamente, você fala do quê? Eu falo da minha experiência na faculdade de psicologia, como eu enfrentei a minha própria doença, né? Eu tive transtorno obsessivo compulsivo. Eu enfrentei toda essa construção do ser psicólogo, né? De como a psicologia me abriu os olhos para muita coisa, né? E também eu sempre relaciono o que eu aprendi com um livro, um filme, né? Uma frase. Eu faço assim uma salada, né, assim, cultural. Então, tá muito bonito o livro. São 98 crônicas. Eu espero que, com fé em Deus, quando essa pandemia passar, eu possa lançar. Vai dar certo. Eu acho que você não deve nem esperar a pandemia passar. Eu acho que você já deve lançar, aproveitar o momento das redes sociais para que você possa divulgar. Tem muita gente divulgando seus trabalhos e está dando certo, viu? Não deixe o tempo passar, a oportunidade é agora. Tá bom? Pois é. Quem quiser, eu tenho meu blog, né, www.clarissavilar.com.br, que eu posto, né, os textos novos e antigos. Muito bom. Tá lá em inglês também, tá em inglês, e quem quiser, tá disponível. Bom, Clarissa, vamos mudar o assunto para falar sobre um fato que ninguém esperava, que na verdade chamou a atenção de toda a população na tarde de ontem já, e que chocou pelo fato de como aconteceu, né, esse falecimento diante de tantos outros falecimentos que as pessoas estão lutando e tendo esperança por vida, né? As pessoas estão lutando e pedindo a Deus para ter saúde e as pessoas estão buscando, na verdade, suas vidas, né, aqui na Terra. E a gente tentando sobreviver a um momento de dor, um momento de sofrimento, né? E aí, de repente, a gente vem com um caso triste do ex-prefeito Firmino. E aí a gente toca num assunto que a gente quer abordar nesse exato momento, que é o luto, que é o que vem depois, né? Mas a gente quer primeiro falar sobre a questão da depressão. O que nós devemos entender um pouco dela? Existem as pessoas comentando que é o achismo de todo mundo, e na verdade é sempre bom a gente perguntar para um profissional que talvez não tenha nem a resposta. Muitas pessoas dizem que quem teve o Covid-19 apresenta uma certa depressão, uma certa tristeza. Eu não sei, na verdade, se isso é só mais uma que o ser humano traz porque pensa, porque acha, ou se realmente tem a ver. Mas vamos falar da depressão e logo em seguida a gente falar da questão do luto. Porque nesse momento, é um momento que todo mundo acolhe, é um momento que todo mundo está perto, mas aí vem o luto, né? Que é o depois. E eu pergunto agora, vamos falar da depressão que de uma certa forma vinha ou não vinha acontecendo. Quais são os cuidados que a gente tem que ter com essa história? Muitas pessoas disseram, o Firmino já era uma pessoa calada, mas ele passou a ser uma pessoa mais calada ainda. Eu tenho percebido nos últimos tempos que ele estava mais silenciado. Eu observei, já no finalzinho da campanha do Firmino, uma pessoa mais sofrida. Porque envelhecer é um fato.
ele já não era mais tão jovem, mas também não era tão idoso. Ele não era ainda nem idoso, né? Porque a gente é idoso a partir dos 60 anos. E aí eu pergunto para você, como é que a gente pode entender um pouco dessa questão da depressão e quais são os cuidados que as pessoas que se dizem estar perto, preocupadas, devem observar na pessoa que ali está? Bom, vamos lá. Primeiramente, eu queria dizer que é alarmante em Teresina, é porque as pessoas não sabem, né? Assim, é alarmante como a depressão vem crescendo, o suicídio. Verdade. Isso já não é novidade, né? Que Teresina é uma capital onde ocorrem muitos suicídios. E, assim, sempre é interessante perceber os sinais que a pessoa dá. E, às vezes, por exemplo, eu não sei se você lembra daquele comediante que fez o Patch Adams, o Robin Williams, né? Que ele se suicidou também, né? E o cara era comediante, era famoso, tudo se suicidou. As pessoas, e é a mesma coisa da reação de hoje. As pessoas, meu Deus, o que é que aconteceu e tal. Mas a depressão realmente ela é uma doença silenciosa, ela se caracteriza por apatia, falta de energia, pensamentos suicidas, desesperança. Né? O medo pode ser também algo que faça parte da depressão? A depressão é multifatorial, né? A gente tem que ver, dependendo de cada paciente, a gente tem que ver a causa, né? Ou as causas que levam à depressão. Porque, por exemplo, o que aconteceu ontem, eu não posso dizer porque, enfim, eu não conheci ele de perto. Claro. A pressão, o meio político, né? O lockdown. Quer dizer, nós estamos vivendo uma fase de adoecimento coletivo. O medo, ele é uma reação natural desconhecida, ele é uma defesa instintiva frente a uma ameaça real ou potencial. Então, no lockdown, tem pessoas que pegaram o Covid, tem pessoas que não pegaram, tem pessoas que perderam emprego, tem pessoas que mantiveram, né? Então, teve de tudo. Então, esse adoecimento coletivo que pode gerar um caos, a gente tem que sempre tomar cuidado com nossos processos intrapessoais, que são os processos cognitivos, né, os estados de humor, os pensamentos, sentimentos e comportamento. O que é que eu posso fazer nessa pandemia para me manter mais saudável? Né? No caso dos suicidas, é importante sempre ter uma rede de apoio, a família estar atenta aos sinais. O que é que eu posso falar? Porque às vezes a pessoa está muito bem, aparenta tá bem, mas não está, mas ela vai dando um sinal ali, outro aqui, né? Por exemplo, aqui nós temos o CVV no Brasil, que se eu não me engano é o 188, que a pessoa pode ligar, é de graça, a pessoa pode procurar o psicólogo, o psiquiatra, porque é um problema crescente. Não tem idade, não tem gênero, não tem classe social, entendeu? Assim, é muito triste o que a gente vê. Existe na verdade, um áudio que foi passado para milhares de pessoas depois das redes sociais, nem que você não queira, você recebe os áudios, né? E esse áudio mostra uma pessoa, eu não sei quem é, não sei afirmar quem seja, estão supondo que seja uma copeira, né? Não tenho essa afirmação. Onde ela fala, por que a gente não estava perto? Teve um momento que ele tirou o calçado, estava próximo, por que a gente não percebeu isso, por que a gente não percebeu aquilo? Então, assim, o que vale lembrar? Quem conhece, quem estava mais próximo do Firmino, com o passar dos dias, vai poder ir mostrando o que vinha acontecendo ou não, de fato. Só os entes queridos, as pessoas que estavam mais próximas, se ele estava fazendo algum tipo de acompanhamento, se ele estava tendo algum tipo de tratamento, o que estava acontecendo, né, no passar dos dias. Porque o que a gente sabe é que um ano antes, Firmino já vinha recebendo uma pressão muito grande psicologicamente da administração. Né? De uma administração que já vinha sido, de uma certa forma, chamada a atenção. Ele foi um prefeito querido, inclusive o prefeito, né, da criança, né? O prefeito Sim. da criança. Então, assim, o que existia era um sentimento de ser humano, de carinhoso, que gostava das crianças, gostava de estar perto das pessoas e que era feliz com o que ele estava fazendo. Mas o que a gente tem percebido é que de um ano para cá, as críticas eram constantes. Então, às vezes, a gente não sabe o que passa por dentro do ser humano. Às vezes você está ali e, de repente, existem pessoas que elas sobrevivem, elas vivem a favor de um sentimento do que é bom e do que ela está fazendo de bom. Quando muitas vezes você é contrariado com aquele sentimento do outro para com você,
Às vezes você não sabe como isso entra dentro de você, então a gente não sabe. Isso aqui a gente está comentando, porque isso pode estar acontecendo, Clarissa, com milhares de outras pessoas que estão nos assistindo, para que os familiares fiquem atentos. Qual era o sentimento da pessoa? Como é que ela era? Como era o comportamento dela? Enfim, a minha preocupação hoje é com quem também é com quem está em vida. É com quem está próximo da gente, que às vezes a gente não percebe os sinais do que essa pessoa pode estar passando, do que ela precisa, né? E aí eu pergunto para você já falou algo muito positivo aqui pra gente, do quanto a gente tem que ter atenção. Mas assim, qual seria a dica quando você percebe que uma pessoa é calada, silenciada, mas ela está se tornando mais calada ainda, mais silenciada ainda, quer falar menos ainda? Existe um alerta? Existe aquela coisa, a rede de apoio é muito importante, né? Perceber os sinais, é não julgar, é acolher, é ter empatia, compreensão, é buscar mesmo rede de apoio. A pessoa, assim, que ela... A depressão, muitas vezes a pessoa se isola, né? A pessoa vai planejando ali silenciosamente, eu vou fazer isso, eu vou me jogar, eu vou dizer. Então, às vezes, a pessoa, ela é uma doença que ela tem os sinais, né? Mas a pessoa, a gente nunca sabe, né, assim, o que é que passa exatamente. A pessoa, assim, eu não sei se ele estava sob acompanhamento psiquiátrico, psicológico, não sei. Eu queria que você me falasse... Oi? Pode continuar. O que eu acho mais importante é a rede de apoio, entendeu? É você nunca observar a pessoa, entendeu? É procurar mesmo ajudar no que for possível, sem ser invasivo, deixando um espaço para, né? Porque a pessoa, às vezes, ela... Eu acho assim, que quando acontece uma coisa dessa, aí vem um luto, né? Então, a morte é parte da vida, assim como a doença é parte da saúde, né? A morte é uma realidade que ninguém escapa, ela vem mais cedo ou mais tarde, né? A gente querendo ou não. Existem 5... Alô? Tá escutando? Tô ouvindo, pode ficar à vontade. Existem 5 fases do luto que foram elaboradas pela psicóloga norte-americana Elizabeth Kubler-Ross, né? Kubler-Ross. Então, a primeira fase é a negação. Quando acontece a perda, né, como é que a gente reage à perda de uma pessoa querida? A gente nega, meu Deus, isso não é possível, isso não está acontecendo. Ninguém acredita, né? Porque acho que aconteceu, todo mundo ficou muito chocado. E depois, a segunda fase que vem é a raiva, ou seja, a gente fica com raiva do que aconteceu, fica pensando o que é que poderia ter feito, aí algumas pessoas têm raiva de Deus, têm raiva de não sei quem, têm raiva... Tem um sentimento da raiva, né? Então, é importante lidar com essa raiva, né? Usar a raiva para o bem, não deixar que a raiva se torne uma força destrutiva, né? Dentro da gente. A terceira fase é a barganha. A gente fica, oh, meu Deus, mas talvez... Oh, meu Deus, eu queria... Vamos trocar, me leve... Né? Tem todos esses pensamentos automáticos que vêm, que são, né, pensamentos que vêm na hora que a gente pensa, oh, bora, por favor, me leve no lugar dele, me leve, não podia. Então, isso chama-se barganha. A quarta fase é a depressão em si, que a pessoa se isola, a pessoa tem sentimentos, né, de tristeza profunda, de falta de energia. Então, é preciso um acompanhamento terapêutico, é preciso, muitas vezes, um psiquiátrico também, né, porque... É uma coisa muito difícil de ser atravessada só, né? Quem já passou por isso sabe. E a quinta fase é a aceitação, depois que passa um período, né, da depressão, a pessoa vai aceitando aos poucos, vai retomando as atividades normais, a vida normal. E é isso, então, o luto ele não é uma condição patológica, mas se ele não for bem trabalhado, bem dentro da pessoa, ele pode levar à perda de controle da vida, né? A pessoa às vezes perde o controle da própria vida porque não sabe lidar com o luto, né? E é uma fase assim que a pessoa tem que chorar mesmo, tem que botar para fora, tem que sentir essa tristeza, né? Eu condeno muito a positividade tóxica que a gente vê hoje nas redes sociais, né? Como se ficar triste fosse uma coisa má. E não é apenas uma condição do ser humano. A gente tem que se permitir viver tantas alegrias quanto as tristezas, porque na nossa condição humana, na nossa jornada, na nossa evolução, a gente tem que saber lidar com tudo, né? Então, tanto com as alegrias, as tristezas, as perdas, as despedidas.
Agora, Então, Clarissa, essa positividade é muito, muito ruim. Diga. Clarissa, como é que a pessoa tem que ter os cuidados com a questão do exagero? Do exagero não, dos anos que se passaram. Por exemplo, a pessoa já está há muitos e muitos anos vivendo esse luto. Qual é o momento de se preocupar? Qual é o momento que as pessoas devem ficar atentas? Existem pessoas que elas seguem com esse luto e de uma certa forma, é como você falou, pode ser preocupante. Existe, pela psicologia, uma quantidade X de anos que as pessoas já devem ficar observando umas às outras? Relacionado ao luto? Como eu falei, né, a rede de apoio, por exemplo, você tem um parente que perdeu alguém, e aí ele não sai mais de casa, não fala mais com ninguém, não quer mais saber de nenhuma atividade, não tem mais interesse em nada, é procurar o psicólogo, o psiquiatra, procurar acompanhamento, procurar principalmente apoio, assim, né, ter aquele apoio assim, né, de acolher, de não julgar, de escutar sempre que necessário, de fazer o paciente nomear a dor, conversar sempre que possível, entendeu? Porque o luto prolongado, não bem trabalhado, ele leva à diminuição das atividades normais, leva a... Eu falei, ó, é como se a pessoa não tivesse mais controle, assim, sobre a vida, né? Como se tivesse se rendido, desistido de viver, né? Isso é preocupante. Clarissa, quem quiser te acompanhar, quem quiser conhecer um pouco mais da sua história, você tem Instagram? Tenho, é @Clarissa Vilar, e eu tenho o meu blog que eu posto meus textos novos e antigos e também eu posto em inglês. Tá certo. www.clarissavilar.com.br. Muito obrigada por você ter participado do nosso programa. Para quem não sabe, hoje a gente estaria conversando com a Clarissa a respeito aí da questão do álcool, né? De uma certa forma, como é que a gente poderia, então, trabalhar de forma positiva. Ela fala da positividade e a gente quer de coração que você tenha esperança, tá? Essa é a palavra-chave, mas agradecer de verdade a Clarissa por ter participado neste exato momento, mudando o assunto, mas a gente vai conversar com você de verdade aqui sobre outros assuntos no nosso Bom Dia. Muito obrigada, tá? Obrigada a você. Um abraço. Um abraço, querida.